Oi pessoal, eu sou Eliana Esmeraldo. A nossa disciplina é a disciplina de Administração Pública na Administração. Na verdade, essa disciplina é voltada para o curso de Administração, onde vocês terão conhecimento do que é a administração pública, qual a função do administrador público. Na formação de vocês podem escolher essa especialidade. Existe uma especialização dentro dessa área. Na verdade, existe até uma formação, uma graduação nessa área. Então, a disciplina de Administração Pública para o curso de Administração, ela vai trazer como elementário apresentar os principais modelos da administração pública, um pouco da sua evolução, né? Nesse nosso primeiro momento, talvez essa evolução a gente não chega até a evolução, mas a questão do que consiste os principais modelos de administração pública, com certeza nós veremos. Vamos destacar a evolução e característica apresentando a gestão pública de uma forma horizontal. Vamos apresentar a questão dos novos cenários, que seriam esses desafios desses novos cenários, alguns princípios desses novos cenários, né? Noções de orçamento público, processo licitatório, que é um dos assuntos sempre mais comentados, né, no que se trata de administração pública. Trabalhar os estudos no que seria contratos administrativos e suas especificidades. Então, nós temos como objetivo, dentro dessa disciplina, de uma forma geral, mesmo tendo uma visão de uma forma geral, caracterizar os processos evolutivos da administração pública no Brasil e no mundo, suas transformações e tendências, bem como subsidiar debates sobre orçamento público e processo licitatório. Se eu for passar para vocês aqui e até mesmo questionar no início dessa disciplina sobre conceito básico mesmo, se fosse para a gente questionar ou até mesmo trazer uma resposta, né, para essa interrogação. Mas afinal, o que são políticas públicas? O que é administração pública? Teríamos algumas definições coerentes, sim, né? Políticas públicas é um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacionais, estaduais ou municipais, né? E dentro dessa definição nós ainda poderíamos colocar que ela tem uma participação direta ou indireta do público ou privado, que visa assegurar determinados direitos da cidadania para vários grupos na questão da sociedade. Ou seja, é um determinado segmento social, cultural, ético ou econômico que corresponde aos direitos assegurados na Constituição. Então, podemos identificar no nosso mundo uma enorme multiplicidade de empresas, órgãos públicos, organizações não governamentais, autarquias, fundações, associações, etc. Conseguindo assim visualizar e distinguir com relativo acerto algumas das atividades que essas instituições tão diferentes executam no seu dia a dia. Então, dentro desses conceitos básicos, ainda podemos trazer questionamento em cima de questionamento. Eu vou deixar alguns aqui para ficar como uma possível reflexão, ou para que vocês, nesse exato momento, vocês percebam, teriam como vocês responder essas perguntas com o conhecimento que vocês já têm sobre a administração de uma forma geral, pública ou privada, e suas diferenciações. Teria como vocês refletir sobre isso ou responder, e depois dessa disciplina, depois dessas aulas, vocês voltarem aqui nesses mesmos questionamentos e ver se alguma coisa mudou na visão de vocês, no entendimento de vocês sobre a administração de uma forma geral, trazendo os dois tipos, né, pública ou privada. Então, o que elas têm em comum? O que tem em comum um hospital e um cinema e uma repartição pública e uma escola particular? Em primeiro lugar, podemos denominá-las todas como sendo
organizada, munida por uma visão e organização humana. Então, em comum tem tudo aí, seja pública ou privada. O ser humano, o papel principal do resultado está através do ser humano, né? O ser humano é o papel central para o resultado de qualquer tipo de administração. Em segundo lugar, vamos encontrar alguma semelhança muito forte entre todas as organizações. Se fosse para a gente responder aqui, o que tem em comum um hospital, um cinema e uma repartição pública e uma escola particular, talvez vocês começassem ou respondam nesse exato momento trazendo definições assim totalmente longe, andando em caminhos contrários, pelo conhecimento que se tem na íntegra, na realidade, né? na prática mesmo. Só que, se tratando de administração, elas são idênticas, são a mesma coisa, era para ser a mesma coisa. Para se ter uma ideia, a administração, de uma forma geral, o modelo de administrar foi tirado, copiado da administração pública. Se não funciona na pública, é porque não segue o modelo do que é realmente administrar, o que significa administrar. Então, aquilo que não funciona dentro do poder público, dentro da administração pública, e funciona na administração privada, você pode ter certeza que o caminho certo está sendo seguido pela privada, e a administração pública desvia esse caminho, por isso que muitas vezes você percebe que não dá certo. Então, entre todos os que têm de objetivos a ser alcançados e realizar um conjunto de atividades para alcançá-lo, em qualquer tipo de administração, todas elas têm esse mesmo objetivo, né? Para executar essa atividade necessita mobilizar uma determinada quantidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros, entre outros. Então, assim podemos concluir que o funcionamento das empresas, seja ela pública ou privada, depende de variáveis. Que variáveis seriam essas? Objetivos, atividades e recursos. Nenhum dos dois tipos de administração vai acontecer, vai evoluir sem essas variáveis. Então, entre essas três variáveis, devem ser combinadas de uma forma inteligente, ou seja, vamos colocar em outras palavras, deve ser administrada. Podemos pensar agora em administração como sendo algo que ocorre no interior da organização e representa um processo de tomada de decisão sobre esses objetivos, atividades e recursos. Se tratando de tomadas de decisões, significa basicamente fazer escolha. Que objetivo nossa organização deve perseguir, que metas vamos buscar, por que buscar determinadas metas e não outras, por que seguir determinados caminhos, tomar decisões e fazer a escolha, onde essa escolha você corra um certo risco, né? Mas que você precisa escolher, em que prazo nós alcançaremos tais objetivos. Então, são vários os questionamentos que se pode colocar para daí você fazer uma comparação e dentro de vários estudos você perceber que não existe distinção, não existe diferença entre os dois tipos de administração. A administração pública, de uma forma ampla, ela é um sistema complexo, sempre composto de instituições e órgãos do Estado, de normas, recursos humanos, infraestrutura, tecnologia, cultura, entre outras, carregando de exercer de forma adequada a autoridade política e suas demais funções constitucional, visando o bem comum. Talvez não seja uma hora de fazer uma reflexão, de analisar no país o que nós temos de políticas públicas e como ocorrem as políticas públicas. Há sim uma base de incerteza, né, no nosso cenário em relação às políticas públicas. Há sim uma divergência de
de tomada de decisão, de acordo. Então, primeiramente, cabe ressaltar que a expressão administração pública pode ser tomada em dois sentidos, que talvez seja por isso que há essas brechas para que se demore tanto a decidir, a tomar uma decisão, a decretar, a agir. A administração pública como sendo um conjunto de órgãos, autarquias e fundações, é através dela que o Estado se manifesta frente aos seus súditos e também materializando mediante as ações destas diversas organizações formais e suas características específicas. E dentro desse entendimento, ou dentro dessa explicação, vamos encontrar um campo de estudo próprio da disciplina, que nós podemos denominar até mesmo de direito administrativo. Então, através desses pontos, você percebe que há uma legalização na administração pública, há várias bases de normas, vários tipos de lei que cobrem a administração pública. Há brechas também, há várias brechas, mas essas normas elas são cumpridas. Então, cabe ao cidadão, ele está acompanhando como é que está sendo cumprida, o porquê, se não estiver sendo cumprida, o porquê que não está sendo cumprida. Então, a administração pública como sendo um modo de gestão no aparelho do Estado, ou seja, a forma como são aplicados os processos de planejamento, de organização, de direção e de controle pelas diversas entidades que formam o Estado. Aqui nós encontramos um campo da administração dentro do estudo e denominado igualmente a administração pública. Então não tem como você encontrar distinção entre as duas. Assim nos interessa daqui por diante tratar da administração pública de acordo com a sua acepção, relativa aos modos de gestão das organizações governamentais e do que abrange o vasto campo do processo administrativo do Estado. É, portanto, importante a sua conceituação, a sua compreensão, o seu processo evolutivo, se ter o entendimento das principais mudanças pelas quais atravessam as organizações governamentais atualmente. Por isso que você precisa estar seguro das informações, né? Você precisa ter fonte seguro de todas as informações que você recebe, porque a administração pública por si só, ela já é normatizada. Então, alguns pontos que nós não acreditamos que possa estar ocorrendo e que não seja o correto, pode estar coberta por uma determinada lei, e essa lei dá a ele essa liberdade de agir dessa forma. Então, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, em 95, adotou os seguintes conceitos. Para a administração pública, todo o aparelho do Estado pré-orientado à realização dos seus serviços, visando a satisfação da necessidade coletiva. Às vezes, algo que não atende à minha necessidade, mas atende à necessidade de milhares de pessoas. Então, vai prevalecer aquilo que vai atender a um grupo maior. Então, em relação ao que deve existir entre o Estado e a sociedade, onde se vê o cidadão como contribuinte de impostos, como uma espécie de cliente dos seus serviços. Os resultados dessa ação do Estado são considerados bons, não porque os processos administrativos estão sob controle e são seguros, mas porque a necessidade do cidadão cliente, ou seja, a nossa, estão sendo atendidas. Estão sendo atendidas em tudo que é investido em relação à saúde, educação, segurança, os bens, os direitos primários, né? Os nossos direitos. Alguns benefícios da administração pública, ações de atendimento com a saúde, alguns pontos em relação se tratando do contexto próprio da administração, né? Em relação ao Plano Diretor da Reforma, de 95, benefício de aposentadoria, oportunidade de formação e treinamento, entre outros benefícios, né? Quando se trata de administração pública, existem alguns indicadores que levam a uma avaliação de desempenho. O que seria esses indicadores, né? A finalidade, porquê de fazer, né? A frequência do período,
ou seja, o processo dessa avaliação e tudo quanto é formulação dessa avaliação. Tem alguns pontos dos recursos que são vistos na questão da administração pública, que eu vou até passar aqui para vocês, trazer aqui para vocês, dentro desses pontos, pelo que se visa o direito do próprio cidadão, ele como cliente, ele como contribuinte, ele como ele como próprio administrador das ações públicas. Nesses pontos, a gente pode estar vendo o que afetam realmente a todos os cidadãos, vendo quais são os aprofundamentos e a expansão da democracia com as suas responsabilidades, vendo a relação da função de promover do bem-estar da sociedade, o bem-estar do cidadão, vendo no contexto de uma forma geral os pontos que são apresentados e o que interessa mesmo diante de tratar a administração pública de acordo com a segunda acepção, e se isso realmente está sendo tratado como deve ser. A administração pública ela vai abranger um vasto campo no processo administrativo, tudo que se decorre do Estado e que do Estado se decorre ao município, né? E essa conceituação, ela traz no seu processo evolutivo o entendimento das principais mudanças pelas quais atravessam as organizações governamentais atualmente. Dentro desses pontos, como eu estava citando para vocês, existem alguns direitos e esses direitos não fogem sobre tudo que está na administração privada, ela vai no mesmo campo da administração pública. Portanto, apesar dessa proximidade entre as duas administrações, no que se trata ciência, política, economia, mesmo o direito administrativo que cobre todo o ato de administrar, seja no público ou no privado, o direito constitucional, tudo que está relacionado à administração pública tem o seu próprio campo de estudo e o seu próprio campo de normatização, né? Mas está centrado principalmente em tudo que é problema inerente à gestão pública. A gestão pública ela é mais visada em relação ao direito administrativo, em consenso com o direito constitucional, ao modo de se conduzir ações dentro das organizações governamentais para o entendimento da coletividade, ou seja, das necessidades coletivas, tudo que está dentro daquilo que é nosso por direito. Enquanto algumas vertentes específicas da ciência da administração preocupam-se com muitas questões comuns a esse campo do conhecimento, de fato também o Estado se manifesta nas suas ações através de criação de funcionamento das organizações públicas, e estas vão se assemelhando às organizações privadas na medida que se necessita também da aplicação dos processos administrativos já visto, ou seja, no planejamento da organização direta e controle. Eu vou citar um exemplo para vocês, nessa preocupação entre a maneira de administrar público e a maneira de administrar o privado. De um tempo para cá se percebe algumas diferenças em relação ao atendimento ou qualidade no atendimento, onde se coloca na linha de frente de atendimento não apenas servidores públicos, mas servidores terceirizados ao serviço público. Esses servidores terceirizados ao serviço público, eles precisam estar preparados a realmente dar a esse órgão uma margem e até uma marca de qualidade no atendimento, para que se tire essa visão que tudo do público não se compete com qualidade, não se entrega com qualidade. Então existe essas diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, onde se acha que o de graça não é bom, o gratuito não é bom. Isso não é verdade, porque não existe serviço público
nenhum servidor público atende uma necessidade nossa que seja gratuita, muito pelo contrário, isso já é pago de forma bem antecipada, não existe essa gratuidade, não existe, nós já estamos investindo nisso, já a todo e qualquer serviço que precisamos, nós já estamos investindo de uma forma antecipada. Tanto na iniciativa privada quanto na gestão pública, os gestores eles utilizam técnica para o seu planejamento, controle e organização e a direção, né? Além disso, tanto no setor privado quanto no setor público são utilizadas técnicas de motivação e liderança, por exemplo. Então, os modelos eles são os mesmos, a prática pode ser um pouco diferente, mas isso não quer dizer que existam modelos distintos de administrar. Uma vez você formado, conhecedor da administração, você já sabe como você deve lidar com esses fatores, né? Com essa rotina de administrar. Então, muitas das funções administrativas são as mesmas, como áreas de finanças, de recursos humanos, a área de logística. Ambos os setores eles recebem essas pressões no meio externo, como fatores econômico, político e também social. E lembre-se que os gestores públicos podem e devem utilizar as modernas técnicas de administração, como gestão por competência, gestão por processo, organização em rede de qualidade total, e, entre outras, que é hábito comum, é um comportamento habitual da administração privada. Importa ainda destacar que as organizações públicas se situam no âmbito do Estado e este, por sua vez, é o único entre a sociedade que possui o atributo de poder extroverso e da soberania. O poder extroverso, ele caracteriza-se, na verdade, pela capacidade de gerar, de uma forma unilateral, obrigações para os demais entes sociais. Ou seja, ele traz das suas próprias fronteiras. Somente o Estado tem o poder de criar normas jurídicas, legais e administrativas que vinculam a ação, comportamento dos demais membros da sociedade. Obedece-se um modelo, adequando-se esse modelo àquela cultura do Estado, né? aquele ambiente, para que senão não venha se universalizar, colocar uma coisa de forma generalizada, não. Cada um tem o seu meio, cada um tem a sua técnica. Então, no modelo regional, legal, racional aos paradigmas dos pós-burocráticos. É daí que nós temos uma visão que há uma inversão de conceito da burocracia. E vocês vão compreender em relação a isso a partir de agora. Por quê? Tratar a administração pública no Brasil, considerando a evolução histórica de um modo pelo qual a gestão da organização governamentais vem sendo praticada no nosso país. Então, a partir daí, nós percebemos tudo muito burocrático. Burocrático seria tudo aquilo que se resolve, tudo aquilo que se encontra solução, tudo aquilo que se agiliza, né? Tudo aquilo que realmente acontece. A importância do tema reside de fato que a administração pública em todo o mundo vem experimentando um processo de profundas transformações que se iniciou na década de 70, formado por um conjunto amplo de coerente de pensamentos que formam a chamada nova gestão. Essa chamada nova gestão pública, ele traz um processo que ocorre para entender que a gestão pública precisa retroceder no tempo e analisar sua evolução ao longo da década. O que seria essa evolução? Nos últimos anos, vem se acompanhando o mundo a um debate bem acalorado, né, que ainda se vê de uma certa forma longe de ser concluído, sobre o papel do Estado, que deve desempenhar na vida contemporânea o grau de intervenção que deve ter na economia. Nos anos 50, a economia, ela enunciou 3 funções clássicas do Estado. Que funções seria essa? Função alocativa,
que promover bens, serviços não adequadamente fornecidos pelo mercado. Funções distributivas, que promovia ajustamentos nas distribuições de renda. E função estabilizadora, evitar grandes flutuações nos níveis de inflação e desemprego. Então, a partir dos anos 70, o ritmo da expansão da economia mundial diminuiu no Estado e começa a ter problemas no desempenho das suas funções, ou seja, perdendo gradativamente a capacidade de atender às crescentes demandas sociais. População crescendo, as pessoas evoluindo, as pessoas pesquisando, conhecendo, buscando. Então, essa situação aliada a um processo crescente de endividamento público acarretaria mais tarde, principalmente nos anos 80, a chamada crise fiscal do Estado. Então, a perda da sua capacidade de realizar os investimentos públicos necessários e um novo ciclo de gestão, de expansão econômica, que se percebe que nunca se recupera, nunca se recuperou. Sempre se espera épocas de demanda maior, épocas de demanda menor, época de economia equilibrada, época de declínio na economia. Então, são fatores que a crise fiscal passou a ser uma crise de gestão do Estado, uma vez que a percepção dos cidadãos sobre essa disponibilidade do serviço público vem se deteriorando, gradativamente, à medida que o Estado perde a capacidade de realizar suas funções básicas e não consegue acompanhar pressões crescentes por mais saúde, educação, segurança pública, saneamento, entre outros e outros que são direitos básicos do cidadão, que está inclusos em todo o nosso, digamos, no nosso planejamento econômico, porque nós investimos em tudo isso e nós percebemos que esse retorno ele não vem de uma forma gradativa. Quando vem de uma forma muito lenta. Então, são esses pontos, a partir desses pontos, que essa crise da gestão ela veio implicar na tentativa de superar as limitações do modelo de gestão vigente, até então conhecido como modelo de gestão burocrático, porque transformando-o em novo e mais parecido como modelo de gestão do setor privado, conhecido na área pública como modelo gerencial. Então, gerencial, esse modelo, ele vai gerir, acompanhar, desenvolver, resolver tudo aquilo que há em uma demanda, Assim, a redefinição do próprio papel do Estado é um tema de alcance universal nos anos 90, na verdade. Essa questão adquiriu importância decisiva, tendo em vista o peso da constante questão da reforma do Estado, uma vez que o mesmo não conseguia mais atender com eficiência a sobrecarga de demanda a ele dirigida sobretudo na área social. Tem alguns pontos que se faz um resumo, lá no conteúdo tem como você se aprofundar bem direitinho, pesquisar e ver nesses conteúdos a importância desses pontos e ver também o quanto o próprio gestor, o gestor público, ele pode obedecer a um modelo e, através desse modelo, ele trazer os pontos de como elaborar planejamento, claro que com todo o conhecimento que ele tem, em cima de pesquisa que eles fazem de forma bem antecipada, em cima de tudo que se acontece de forma bem antecipada, como PPAs, como outros planejamentos em cima de campanha, que conhece totalmente as necessidades. Eles têm como analisar isso aí, eles têm como, de uma certa forma, administrar os tipos de crise em relação ao Estado e município, de uma forma pública, burocrática no sentido definido de uma forma correta, de resolver, de solucionar, rumo à administração pública de uma forma gerencial. Não tem como fazer isso, tem como analisar através de vários pontos. Não foi e não é como precisa por diversas variáveis, mas essas variáveis precisam ser apresentadas, precisam ser justificadas. Então, a reforma do estágio,
ela envolve múltiplos aspectos. O ajuste fiscal devolveria ao Estado a capacidade de definir e implementar políticas públicas através dessa liberalização comercial. O Estado também abandonaria a estratégia protecionista da substituição de importações, e tudo daria a isso um programa de privatizações levado nos anos 90. E a partir desse programa de privatização que aconteceu e acontece em muitos órgãos públicos, se acontece um choque de realidade quando essas pessoas começam a vivenciar uma rotina dentro da administração privada. Eles começam a perceber o quanto eles não sabiam administrar, o quanto eles não entendiam o que é realmente um modelo de administração. Então, na evolução do modelo da gestão administrativa, finalmente, por meio de um programa de publicização, pretendia-se transferir para o setor público não estatal a produção do serviço competitivo ou não exclusivo do Estado. A partir daí, passou a se estabelecer um sistema de parceria entre Estado e sociedade para seu financiamento e controle. Então, a segunda ideia da reforma, o Estado reduziria seu papel executor, ou seja, o provedor dos direitos e serviços, mantendo-se, entretanto, no papel do regulador, ou seja, o provedor indireto ou promotor destes, principalmente dos serviços sociais como educação, saúde, etc. Trouxe também as 3 formas de administração pública. Quais seriam essas 3 formas? No plano administrativo, a administração pública burocrática surgiu no século passado, trouxe um conjunto com o Estado liberal exatamente como uma forma de defender a coisa pública contra o patrimonialismo. Então, na medida que o Estado assumia a responsabilidade pela defesa dos direitos sociais, e isso ia crescendo em relação às suas dimensões, o custo dessas defesas passaram a ser mais altos para os benefícios de controle. Tem alguns pontos na administração que eu gostaria de focar para vocês no que seriam as condições do aparelho do Estado e como ele funcionava. Isso era como uma extensão de poder do soberano. Os seus auxiliares servidores, eles possuíam status de nobreza real, né? Os cargos eram considerados prebendas, ou seja, títulos possíveis de negociações e sujeitos dentro de algo, de uma visão governante, né? Era escolhido, né? A corrupção e o nepotismo era inerente a esse tipo de administração. O foco não se encontrava no atendimento das necessidades coletivas, mas, sobretudo, dos interesses particulares do soberano e seus auxiliares. Se a gente começar a fazer um retrocesso até no início do nosso conteúdo, de definir o conceito de políticas públicas nos sentidos diferentes ou no sentido político, a gente passaria a encarar tudo que a gente está vendo como que seria conflitos de interesse, né? Por meio de políticas públicas, por meio até mesmo de governos, por meio de como compreender as necessidades primárias, o que seria necessidades primárias, por que essas necessidades de repente não se tornam prioridade dentro da gestão pública. Então, são pontos que poderia estar até longe daquilo que a gente compreende como um conceito, né, de distinção entre a administração pública e privada. A gente sabe que o Estado, de uma certa forma, ele é independente do governo, independente de governante, ele deve ser realizado porque a sua administração ela é comparada e amparada pela Constituição. Então, tem alguns pontos que a própria Constituição deixa essas brechas e há essa falta de realização, de atendimento e necessidade
e as necessidades primárias principalmente. Aí veio a administração burocrática. Parte-se de uma desconfiança prévia dos administradores públicos, que são cidadãos, que a eles dirigem suas diversas demandas sociais, ou seja, por isso são empregados controles rígidos nos processos, como, por exemplo, na demissão de pessoal, nas compras de atendimento ao cidadão. Uma consequência disto é os próprios controles que se tornam o objetivo principal do próprio funcionário. Dessa forma, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo até a noção da sua missão básica e o que é realmente servir a sociedade. É como se você não soubesse definir, conceituar servir ao público, que seria a questão do servidor público, servir ao público. A principal qualidade da administração pública burocrática é o controle dos abusos contra o patrimônio público. O principal defeito é a ineficiência e a capacidade de voltar-se para o serviço dos cidadãos, visto nós, cidadãos, como cliente. Então, deriva-se da crença, né, que se questiona muito na questão da santidade das tradições, que vigora desde os tempos distantes, o que traz o legítimo, né, daqueles que são indicados por essa tradição para exercer autoridade em questão de tudo que é destinado ao público, né? A obediência é devido à pessoa do Senhor, ou seja, indicado pela tradição. Então, a tradição, o caráter da denominação tradicional, ela traz várias e várias falhas nelas. Elas percebem que há um índice assim de abuso de poder, de corrupção, que é imensurável. Então, são pontos que começamos a refletir onde esses modelos estão da dominação tradicional, onde esses modelos estão começando a se encaixar no nosso modelo, na nossa realidade, no nosso estilo, né, na nossa vida política mesmo, em como acompanhar a administração pública. Então, a obediência é devida à pessoa do Senhor, indicado pela tradição. A obediência dentro da família, dos feudos e das tribos, é do tipo tradicional. Façamos uma análise dos tipos de administração pública, sua evolução e onde é que nós nos encontramos nos tempos de hoje. No sistema em que vigora essa questão da denominação tradicional, as pessoas têm autoridade não por causa das suas qualidades intrínsecas, ou seja, as suas habilidades, os seus conhecimentos e competências, como também no caso carismático, mas por causa das instituições tradicionais que eles representavam, ou seja, as indicações, né, a questão familiar. Então, no caso dos sacerdotes, das lideranças, no âmbito das instituições, como os partidos públicos e as corporações militares. Então, dentro da dominação no caráter racional, aí sim decorre a legalidade, as normas instituídas de uma forma racional, dos direitos e de mando das pessoas a quem essas normas vão responsabilizar pelo exercício dessa autoridade. Então, a autoridade, portanto, é a contrapartida da responsabilidade. No caso da autoridade legal, a obediência é devida às normas impessoais e objetiva e é legalmente instituída às pessoas por elas designadas, ou seja, as que agem dentro de uma jurisdição. Então, essa autoridade ou essa visão da autoridade racional, ela fundamenta-se em algo que estabelece direitos e deveres para esse integrante de uma sociedade na organização. Por isso, a autoridade, vista de uma forma geral, ela vem, eu vou dizer, muito bem apresentada numa visão de pensamento de Weber, que ele chamou a questão do racional
é sinônimo de autoridade formal, ou seja, uma sociedade, uma organização ou um grupo que depende de leis racional, tem estrutura do tipo legal, racional ou burocrático. Weber ele faz uma junção, né, dos modelos de dominação e ele traz esses modelos para definir o caráter racional, sabendo que as políticas, se tratando de ações do poder público, elas são centralizadas, e se tivermos uma noção de tudo que nós acabamos de ver na dominação do caráter da política e os modelos desse caráter, nós percebemos que as ações públicas, elas são centralizadas, elas são pouco transparentes, muitas vezes interpretada como paliativa, ou seja, é fundamental que se compreenda a formulação, o tipo das políticas públicas para entendermos o que existe no planejamento do setor público brasileiro. Se a gente não se tornar pessoas conhecedoras, se não criarmos hábito, né, de pesquisar, de buscar informação do que está acontecendo com aquilo ou no ambiente que é nosso, que trata-se do país, onde dentro desse ambiente nós temos deveres, né, direitos, mas também temos deveres. Então, são pontos que cabe ao cidadão conhecer para cobrar. Existe, dentro dessa nossa disciplina, existe uma trilha de conteúdo sobre a importância de você estar buscando esse conhecimento, né? E do que realmente, do que é política pública, do que são planejado dentro das políticas públicas, o que realmente é implementado nos seus planejamentos, né? Então, são pontos que cabe ao próprio cidadão se interessar em buscar esse conhecimento, para daí ele ter como defender os seus próprios direitos, buscar os seus próprios direitos, saber quais são os seus próprios direitos. Uma política pública, ela pode ser tanto da parte estadual ou política de governo, que essas diferenças, para entender essas diferenças, uma política de Estado é toda política que, independente do governo e do governante, pode ser realizada porque é amparada pela Constituição. Então cabe a ele decidir, conhecer as necessidades básicas e fazer com que essas necessidades básicas, pelo menos as básicas, sejam atribuídas aos direitos das pessoas. Então, alguns exemplos dessa distinção: é muito comum ouvirmos dizer que a política externa do país deve ser uma política de Estado, ou seja, uma política orientada de ideias, que transcende até mesmo ao governo e que se mantém ao longo do prazo, ou seja, um planejamento uma vez feito, independente de gestão para gestão, que não seja retirada para se colocar outro modelo, porque aquele planejamento veio de uma gestão, mas tudo que está dando certo, se dá-se continuidade, né, permanecer com aquilo que está dando certo. Então, tantos exemplos a gente pode citar, né, de programas de outros governos que se tentam impedir que se permaneçam, querem se retirar, mas se percebem que não pode, porque está assim coberta, transcende, está coberta pela própria Constituição. Então não se pode transformar esses projetos, aliás, não se pode exterminar, até transformar pode, melhorar ou mostrar as condições de permanência ou não permanência, se pode. Agora, exterminar, se está munido, se está coberto, se é amparada pela Constituição, isso aí não se deve mexer. Então a gente vai encerrar o nosso primeiro encontro, né? Nosso primeiro momento. Eu falei para vocês que nesse primeiro momento não daria tempo a gente conseguir entrar
na evolução. Por quê? Porque no nosso segundo momento nós já iniciamos, vocês podem até se aprofundar um pouco já para quando chegar no contexto da evolução, você já ter uma noção de como lidar, de como, onde se aprofundar, o que deve fazer para se aprofundar nessa evolução. Mas eu vou iniciar com a evolução das políticas públicas no Brasil. Eu vou trazer alguns modelos de Getúlio Vargas até a visão social, né, do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, talvez não, nós não colocamos dentro desse conteúdo o contexto atual, porque o contexto atual eu não tenho, não só eu, né, não temos referências ainda por conta de tantas coisas que ainda estão mudando, tantas adequações que ainda estão sendo feitas. Então as fontes precisam ser seguras, mas nós vamos até o último governo e fazendo essas comparações, tendo um entendimento sobre esses pontos dos últimos governos, né, e a forma de como foi evoluído, os momentos que foram benéficos, os que foram maléficos, aquilo que evoluiu com a sociedade como um todo, ou seja, atendeu todas as necessidades, aqueles que deixaram brechas e que muitos se saíram prejudicados por determinações estadual ou federal. Então, são pontos que nós estaremos trabalhando no nosso próximo encontro. Mas na nossa plataforma vai estar um trabalho, vai se encontrar uma atividade, e essa atividade precisa ser feita, colocada lá na plataforma, para que vocês, antes da nossa avaliação, vocês já tenham conhecimento dessa atividade, já tenha resolvido, já colocado e sido avaliado pelo professor. Então, o nosso primeiro encontro encerra aqui. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro, que em breve estará postado dentro do nosso portal. Muito obrigada e fiquem bem.